Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da banca. Eu sou aluna finalista do curso de Engenharia de Pesca e hoje vou apresentar a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título Tucunaré na Web, investigação das estratégias de manuseio entre homens e mulheres na captura do tucunaré por meio de uma rede social, que teve como orientadora a professora Chiara Lubick Furtado. E para a gente contextualizar, a pesca esportiva ela é uma atividade que movimenta, no Brasil, né, muito popular e também é considerada uma atividade familiar, que não tem como objetivo alimentação, mas só o lazer, né, uma categoria da pesca amadora. E, de acordo com o FABRE, em 2006, a pesca esportiva ela contribui para a geração de cerca de 200 mil empregos diretos e indiretos e movimenta cerca de 1 bilhão de reais por ano. E, contudo, é fundamental seguir boas práticas do manuseio na pesca esportiva, porque isso contribui para a redução, né, do estresse nos peixes e também para a redução dos impactos nos estoques pesqueiros. Além de que alguns elementos estressores, eles também podem causar a espécie-alvo, no caso, distúrbios fisiológicos, lesões físicas, alterações comportamentais, deficiências e até a morte imediata ou retardada. E, de acordo com o PUC-SUSC 2006, ele levantou algumas ações que poderiam ser usadas, né, utilizadas pelos praticantes da pesca esportiva e que podem minimizar o impacto para o meio ambiente e garantir também a sustentabilidade da atividade, né? E esses autores, eles citam 5 ações que se pode ter, né, e com relação à duração do evento de pesca, e de modo que isso possa causar perturbação fisiológica no peixe. O tempo de exposição ao ar também é uma coisa que pode causar estresse no peixe. A pescarias em temperaturas extremas da água, o uso de anzóis sem barbela e iscas artificiais, e também pescar imediatamente antes ou durante o período reprodutivo. E, como eu falei, a pesca esportiva ela é uma atividade de lazer e que muitas pessoas, né, praticam essa atividade, porém, no Brasil, especificamente no Amazonas, ela é uma atividade praticada em sua maioria por homens na faixa etária de 40 a 50 anos, sendo ainda recente a participação das mulheres na pesca esportiva. E do Rosário, 2010, citou que a participação da mulher, né, na pescadora, no caso do papel feminino, ele é de extrema importância no que diz respeito à manutenção da tradição, já que as mulheres elas são educadoras, socializadoras maiores nas sociedades pesqueiras. Além do que, a Araújo 2017, Araújo Tchau 2017, cita que a pescadora, ao estar inserido nesse ambiente, né, ela acaba tendo um sentimento de pertencimento à atividade, um pertencimento ao meio ambiente, já que as mulheres, porque geralmente elas estão associadas assim no ambiente lá de pescaria, normalmente elas ficam responsáveis por cuidar dos filhos, do marido, e acabam tendo essas obrigações domésticas. Alencar e Souza, eles citaram que por conta disso as mulheres acabam sendo mais cuidadosas, detalhistas e protetoras, né, o que é um comportamento que pode refletir também na prática da pesca esportiva. No entanto, ainda existe uma lacuna, né, significativa na pesquisa acadêmica específica sobre a diferença de gênero na pesca no Brasil e, mais especificamente, na pesca esportiva. E, sabendo disso, esse estudo ele teve uma pergunta norteadora, que existe diferença no manejo, ou seja, abordagem cuidadosa e abordagem menos cuidadosa de tucunarés, capturados esportivamente entre homens e mulheres? Além do que esse estudo ele também visa detectar padrões, né, utilizando uma das redes sociais mais comuns, mais populares no Brasil, que é o Instagram. Então, esse estudo ele teve como objetivo geral analisar as diferenças
e semelhanças entre as estratégias de manuseio utilizadas por homens e mulheres na pesca do tucunaré, identificando padrões e particularidades. E para chegar nesse objetivo geral, teve que ser traçado os seguintes objetivos específicos: identificar e coletar dados do Instagram relacionados ao manuseio durante a pesca do tucunaré, focando em postagens, imagem e legenda que descrevam estratégias de manuseio. Analisar as diferenças nas estratégias de manuseio entre homens e mulheres, destacando abordagens específicas usadas por cada gênero. Comparar as técnicas e equipamentos mencionados nas postagens entre homens e mulheres, buscando entender as preferências e eficácia de cada estratégia. E elaborar recomendações práticas e sustentáveis, com base nas estratégias mais eficientes identificadas, né? Visando contribuir para as práticas de pesca mais responsáveis. Dessa forma, esse estudo ele teve como o seguinte metodologia, né? Foi utilizada a rede social Instagram, como eu falei, é uma das redes sociais mais populares no Brasil, e também o Instagram ele tem marcadores e hashtags que facilitam a busca por publicações específicas, temas específicos, né? Então, foi criado uma conta, né, no Instagram com o user Tucunaré Web TCC no dia 22 de janeiro de 2024. E foi criado esse Instagram específico justamente por conta do viés do algoritmo da plataforma, já que contas ativas, elas tendem a mostrar publicações que o usuário teve mais interações. Então, para isso foi necessário criar uma conta, né, e a pesquisa seguiu da seguinte forma: durou no período de 20 dias úteis, sendo do dia 22 de janeiro de 2024 a 23 de fevereiro de 2024, tendo intervalo durante a semana do Carnaval, que foi de 11 a 17 de fevereiro. E foi feito da seguinte forma: foi utilizado 3 palavras-chave por meio de hashtags, que no caso foi pesca esportiva, tucunaré e pesca e solte. E aí, foi utilizada essas hashtags e eram feitas pesquisas diariamente, de modo que nos primeiros 10 dias foram selecionadas as primeiras 10 publicações para cada hashtag por dia, e nos últimos 10 dias foram utilizadas 5 publicações por hashtag por dia. E isso foi para que não houvesse um perigo de muitas repetições de imagens. Foi identificado também alguns outros dados, né, que no caso foi o tipo de publicação, se era foto ou vídeo, o sexo ali do pescador, no caso se era masculino ou feminino, homem ou mulher. Também foi identificado o clima, localidade de onde a publicação, onde houve a pescaria, local de pescaria, identificado também a modalidade de pesca, no caso embarcada e desembarcada, e também foi identificado os cuidados e as abordagens menos cuidadosas. E tudo isso foi tabelado na planilha do Excel. E essas são as listas de abordagens cuidadosas e menos cuidadosas que utilizamos para esse estudo, com base no que foi possível visualizar, sendo cuidadosa: uso de luva, uso das 2 mãos, manuseio do peixe dentro d'água, posicionar o peixe na horizontal, medir o peixe de superfície acolchoada, quando era possível ver, no caso, geralmente em vídeos. E as abordagens menos cuidadosas: o não uso de luva, uso de apenas uma mão para o manuseio, suspender o peixe pela mandíbula, forçar a boca do peixe, manusear o peixe fora d'água, posicionar o peixe na vertical, a não remoção da isca, segurar o peixe pelo opérculo e a identificação do peixe machucado. E isso foram abordagens que conseguimos ver ao longo das pesquisas e que conseguimos identificar também nas publicações. E aí foi feito o teste da seguinte hipótese, né? O sexo e a modalidade de pesca não exercem influência sobre a quantidade de abordagens cuidadosas e abordagens menos cuidadosas que os pescadores esportivos podem ter com o tucunaré ciclo SP capturado. E, desse modo, foi usado o modelo linear generalizado, tendo como variáveis respostas a quantidade de abordagens cuidadosas e a quantidade de abordagens menos cuidadosas, e as variáveis preditivas: o sexo, no caso homem e mulher, e modalidade, desembarcada e embarcada. Ao começarmos esse estudo, conseguimos identificar 2 barreiras, né?
primeiro com relação à dispersão, e foi por isso que foi usado o modelo quase Coulson, né, que normalmente se usa em Coulson. Só que como houve essa sobredispersão, né, quando a variância é maior que a média, então foi utilizado esse modelo. E o segundo foi com relação, no caso, usamos o método de ponderação para ajustar e corrigir os desequilíbrios de nossos dados amostrais, porque houve essa diferença de dados amostrais, tanto para sexo quanto para modalidade, já que quantidade de publicações que tinha homens foram muito maior do que publicações que tinham mulheres. A diferença foi de 385 para 75, e a mesma coisa com relação à modalidade. Embarcada teve muito mais e desembarcada teve bem menos. Então, foi usado esse método de ponderação em que aplica pesos iguais para todas as classes, no caso, sexo, modalidade, e esses pesos para todas essas categorias, eles foram definidos como 1 sobre K, onde K é o número de categorias alvo. Desse modo, foi possível balancear os dados, né? E as premissas foram atendidas, e como a gente pode ver, de homogeneidade foi atendida, e foi possível dar continuidade no modelo. Com relação aos resultados encontrados, foram encontradas 450 publicações, sendo esses 403 fotos e 47 vídeos, né? E com relação ao gênero, houve essa diferença, como eu falei, de homem ser encontradas 375 e de mulher 75 publicações. Também foi visto, com relação à quantidade de abordagens cuidadosas e menos cuidadosas, o mínimo e máximo para cada publicação, que no caso de abordagens cuidadosas, tanto para homem como para mulher, foi o mínimo de 0 e o máximo de 4, e de abordagens menos cuidadosas foi o mínimo de 0 e o máximo de 6. E aí, como foi feita essa notificação, né? Para abordagem cuidadosa, no caso, mínimo de 0 e máximo, abordagem cuidadosa, mínimo de 0 e máximo de 4, foi identificada da seguinte forma, né? Era visualizada a foto e era possível identificar as abordagens. E aqui, como exemplo, trouxe de abordagem cuidadosa, no caso, manuseio dentro d'água, uso de 2 mãos para manusear, uso de luvas e segurar o peixe, né, na horizontal. E com relação a abordagens menos cuidadosas, que no mínimo foi 0 e o máximo foi 6, como traz exemplo aqui, manusear fora d'água, uso de uma mão para manusear, não uso de luva, segurar o peixe na vertical, não remover a isca e suspender o peixe pela mandíbula. E dessa forma que foi identificada essas abordagens para cada publicação. Com relação à localidade, foi identificado que os estados, que teve em vários locais do Brasil, né? Porém, o estado de maior predominância foi o estado do Amazonas, com 119 publicações, seguido por Minas Gerais, com 33, e São Paulo, com 32. Também foi identificado publicações de origem estrangeira, né? Como a gente pode ver, Colômbia com 11 publicações, Venezuela com 4, Estados Unidos com 2 e Panamá e Singapura com 1. Isso era esperado, aliás, na verdade, a gente usou as critérios em português, então era esperado que ou houvesse poucas publicações estrangeiras ou não houvesse. E com relação ao teste do modelo feito, né? Então, como a gente pode ver com relação à abordagem cuidadosa, houve uma diferença significativa. Isso a gente pode ver pelo valor de P maior que 0,05, o que significa que houve, né, diferença significativa. No entanto, as variáveis preditoras elas apresentaram uma relação negativa com relação com a quantidade de abordagens cuidadosas. Isso indica que quando os pescadores são homens e estão pescando de forma embarcada, há uma diminuição nas abordagens cuidadosas. Isso a gente pode ver pela estimativa que está dando negativa, né? E sabendo que 0 é mulher e 1 é homem, e 0 é modalidade desembarcada e 1 é modalidade embarcada, a gente consegue ver essa relação negativa para abordagens cuidadosas quando, no caso, as variáveis é homem e está pescando de forma embarcada. E com relação às abordagens
menos cuidadosos. Também foi significativo, né? Houve diferença, isso a gente vê pelo valor de P, que deu maior, que 0,05, e as variáveis preditoras apresentaram um sinal positivo, né? Isso significa que há um aumento nas abordagens menos cuidadosas quando os pescadores são homens e estão pescando de forma embarcada, o que faz complementar o modelo anterior e que há uma diminuição de abordagens cuidadosas e um aumento de abordagens menos cuidadosas quando os pescadores são homens. Dessa forma, partindo desses resultados, é possível a gente haver uma discussão sobre isso, em que a pesca esportiva ela tem como público majoritário homens, né? Isso era esperado, por isso que era esperado que isso fosse refletido também com relação às publicações do Instagram, que teve a maior aparição de publicações com pescadores, né, homens. E isso vai de conta do que disse Vitale em 2021, em que ele investigou o perfil dos pescadores recreativos, né, que compartilhavam suas capturas nas redes sociais, e que mostra que ele mostra nesse trabalho que menor de 5% eram mulheres e a sua maioria eram homens. Isso também vai de conta, é o mesmo padrão encontrado por Hamlin, 2022, em que ele fez a pesquisa no Atlântico da Nova Escócia, no qual os pescadores foi utilizado as redes sociais, Instagram e Facebook, e que indicou que 82% dos pescadores eram do gênero masculino. Além do que isso também pode estar associado ao algoritmo do Instagram, já que tende a priorizar publicações que tiveram mais interações e visualizações. Com relação à localidade, a gente conseguiu ver que o estado do Amazonas ele foi predominante, e o que indica que a atividade no Amazonas ela é mais popular, né? E com relação como disse citado em Amazonas Tour 2024, na temporada de 2018-2019, o Amazonas recebeu aproximadamente 8.400 pescadores, sendo 80% brasileiros e 20% estrangeiros. Com relação aos resultados das abordagens, a gente conseguiu ver que os homens eles apresentaram menos abordagens cuidadosas em comparação às mulheres, né? E de acordo com o Cook et al. 2014, essas condutas, no caso que foi indicado nesse estudo, por em sua maioria pescadores do sexo masculino, elas não apenas violam as boas práticas da pesca esportiva, como também podem ter impactos significativos nos ecossistemas aquáticos e na conservação das espécies. Além do que, Schwann 2007 cita que, ao adotar boas práticas, isso pode contribuir para reduzir o risco de lesões e aumentar as chances de sobrevivência desses animais após a sua captura na atividade. E, conforme a gente viu no estudo, a gente conseguiu entender que a hipótese nula ela foi rejeitada. Por quê? Porque há sim uma diferença significativa nos cuidados entre homens e mulheres, e isso levanta os questionamentos do motivo de por que houve esse resultado, né? Santos 2015 cita que homens e mulheres eles percebem as mudanças e ameaças à pesca de forma diferente, tendo visto que as mulheres elas têm esse olhar mais sensível, mais cuidador, e isso pode ser refletido também na prática da pesca esportiva. Sendo que, conforme cita Harper, 2013, na pesca, os homens são normalmente considerados os provedores, né? Os caçadores, os pescadores, e as mulheres as cuidadoras. Então, isso pode influenciar para que elas tendo esse olhar mais sensível ao meio ambiente, isso possa refletir também na prática da pesca esportiva. E que a propensão das mulheres a executar tarefas com maior zelo pode refletir na abordagem mais cautelosa durante a pesca esportiva. Então, a gente cita que esse comportamento que as mulheres apresentaram nas redes sociais, ele foi importante e é importante porque isso pode servir de incentivo para outros pescadores que praticam a pesca, né, recreativa, e isso vai de encontro com o que fala a parte 2022, em que ele diz que guias de pesca proeminentes na África do Sul, ativos nas redes sociais, no caso, porque ele fez a pesquisa de Instagram e YouTube, possuem esse papel conscientizador.
E isso pode estar, e a mulher ela pode ocupar esse papel também de conscientizador, né? E trazer esse exemplo também para os praticantes da pesca esportiva. Dessa forma, esse estudo, a gente conclui que esse estudo, ao analisar as postagens do Instagram relacionadas à pesca esportiva do tucunaré, revelou diferenças significativas entre homens e mulheres em termos de abordagens cuidadosas, sendo que, conforme visto os resultados dessa pesquisa, as mulheres apresentaram abordagens menos cuidadosas em comparação aos homens. E também a modalidade de pesca embarcada, ela foi associada a uma diminuição nas abordagens cuidadosas em comparação com a pesca desembarcada. Então, a partir daí, vemos a importância que a conscientização ela tem para essa atividade, de modo que possa contribuir para o meio ambiente e de modo que possa ser sustentável também para a atividade. Além do que, enfatizamos a importância do uso das redes sociais na mineração de dados e análise, principalmente de atividades pesqueiras, como a pesca esportiva, que ainda possui informações escassas. Reconhecemos as limitações que esse estudo tem, porém, enfatizamos que esse é o primeiro reporte no que diz respeito a essa pesquisa de boas práticas na pesca esportiva com relação a homens e mulheres. Isso pode servir de incentivo também para outras pesquisas de pessoas que querem estudar esse tema. E dessa forma, diante disso, é crucial incentivar a continuidade das pesquisas nessa área que ainda é escassa, né, ainda é limitada, a fim de que possam ampliar o nosso entendimento sobre as dinâmicas de gênero na pesca esportiva. E, com isso, desenvolver estratégias que sejam eficazes para promover a participação igualitária e sustentável de homens e mulheres nessa atividade. Essas foram as referências utilizadas no meu trabalho. Muito obrigada a todos pela atenção.